Agora a gente vai ver o segundo modelo atômico criado, que é o modelo de J.J. Thomson. Então, Thomson ele gostava de fazer experimentos com o que chamamos de raios catódicos. O que são raios catódicos? Raios catódicos são raios que são liberados a partir de um eletrodo negativo chamado cátodo para um eletrodo positivo chamado ânodo, quando eles ficam dentro de uma ampola de vidro selada, certo? Preenchidos por um gás a baixa pressão. Então, isso vai ser um raio catódico. Esse raio é chamado assim porque ele tem origem no polo negativo, que é o cátodo, e vai em direção ao ânodo, certo? Então, essa natureza desses raios na época era desconhecida e o Thomson ele estudou para saber como é que funcionava, do que era feito esses raios. Então, o primeiro experimento ele colocou um obstáculo na frente do raio. Ao colocar esse obstáculo, o que foi que ele viu? Que ao fundo do vidro era projetado a sombra desse objeto. Com isso, ele concluiu que o raio ele se propagava em linha reta. Uma segunda variação do experimento, ele colocou uma haste de metal e uma ventoinha que ficava solta, certo? Onde ela ficava na frente do cátodo, certo? Quando o raio vinha e batia nas pás da ventoinha, fazia com que a ventoinha rodasse, certo? Se está colocando um objeto em movimento, significava o quê? Que para um corpo entrar em movimento, sobre ele teria que ser exercida uma força. Se está sendo exercida uma força, significa o quê? Que aquele raio ele tinha massa, então ele era composto de partículas. Tranquilo? E essa partícula, como é que ela seria? Aí ele fez uma terceira variação do experimento, colocando placas carregadas positivamente e negativamente próxima do bulbo do vidro. Quando ele ligava as placas na energia, o que acontecia? O raio catódico ele se desviava levemente em direção à placa carregada positivamente, certo? Então, como ele se desviava na direção da placa positiva, e na física existe o princípio que as cargas opostas se atraem, é porque aquele raio tinha que ter carga negativa. Então, até aqui, quais são as conclusões que a gente tem? Os raios catódicos se propagavam em linha reta, eles eram compostos de partícula, e essas partículas eram negativas. Beleza? Uma quarta variação do experimento fez com que o Thomson colocasse um ímã em volta do tubo. A presença do ímã fazia com que o raio mudasse a posição para onde ele estava, vamos dizer assim, alterava a trajetória desse raio. Tranquilos? Então, ele colocou esse ímã junto com as placas carregadas de forma que a influência do ímã fosse cancelada pela placa carregada. Uma vez que ele conseguiu descobrir a voltagem para cancelar a influência do ímã, ele conseguiu, através de uma relação matemática, determinar a razão entre a massa e a carga da partícula negativa, que ficou conhecida como elétron. No entanto, o Thomson jamais conseguiu determinar separadamente quanto seria essa massa e essa carga. Quem conseguiu fazer isso foi esse cientista chamado de Robert Millikan, através de um experimento conhecido como o experimento das gotas de óleo. Então, como é que funcionava esse experimento? Aqui é como se fosse um esboço do experimento. Você teria um recipiente onde teria o óleo, um borrifador, que ele emitiria gotas muito pequenas. Essas gotas seriam canalizadas a partir de um furo dentro do recipiente, dessa parte de cima até a parte do meio, certo? E com isso as gotas cairiam em linha reta. Uma vez elas caindo, do lado esquerdo a gente está vendo um dispositivo que seria o que a gente chama de ionizador. Seria um elemento que disparava raio-x e fazia com que as gotas adquirissem cargas elétricas. Depois de ionizar as gotas, ele colocava um microscópio do outro lado para conseguir enxergar as gotas pequenas. E nessa região aqui, na parte de cima, você teria uma placa carregada positivamente e na parte de baixo, uma placa carregada negativamente. Qual a função dessas placas? Se as placas estiverem carregadas ou com uma diferença de voltagem, o que acontece? Como a gota era ionizada, sobre a gota ia agir uma força elétrica no sentido de baixo para cima. Agindo essa força elétrica no sentido de baixo para cima, o que vai acontecer agora? Você tem duas forças agindo sobre a gota.
Força-peso puxando para baixo, força elétrica puxando para cima. Se você aumentar a diferença de voltagem entre as placas, a magnitude da força elétrica vai aumentar. Consequentemente, o que vai acontecer? Vai chegar a um determinado ponto que as duas forças se equilibram. E o que o Thomson ia observar? Que a gota iria flutuar. Certo? Só que quando ele fazia esses cálculos, qual é a parte boa da história? Ele conseguiu separar o valor da carga da massa. Com isso, ele conseguiu determinar os valores de carga para cada gota. Qual era o porém? As gotas, elas não apresentavam o mesmo valor de carga, certo? Por exemplo, aqui a gente tem a gota A com 4,8 vezes 10 a menos 19 coulomb. A gota B já teria uma carga diferente. Então, o que ele imaginou? Por que isso aconteceria? Imagina que você tem as gotas e que elas adquirissem cargas elétricas. Então, pode ser que uma gota adquira uma carga elétrica, outra gota adquirisse 2 cargas elétricas e a outra adquirisse 3 cargas elétricas. Então, o valor de carga para cada uma das gotas seria diferente. Só que essas cargas elétricas elas teriam que ser múltipla de uma constante fundamental, que seria a menor carga, ou seja, a carga dessa partícula, o elétron. Se você reparar, quanto é que seria o valor dessa carga elétrica? Seria a carga da letra D, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, a carga observada para a gota A, ela tem que ser múltipla da D. E se a gente observar, realmente ela é 3 vezes a carga fundamental. A gota B, ela vai ser 2 vezes a carga fundamental. A gota C, ela vai ser 4 vezes a carga fundamental. E a gota E vai ser 3 vezes a carga fundamental. Tranquilos? Então, está caracterizada a nossa primeira partícula subatômica, o elétron. Mas, se existe carga negativa e o negativo se repele, para manter as cargas negativas formando um objeto, você tem que ter a contraparte dela, que seriam as cargas positivas. As cargas positivas elas foram percebidas através de um experimento chamado experimento dos raios canais, que é nada mais do que uma variação do experimento de raios catódicos. Quando os raios catódicos eles são liberados, eles normalmente têm que vir na distância do cátodo para o ânodo, se propagando em linha reta. Só que também eram vistos raios saindo na direção oposta. Esses raios saindo na direção oposta eles eram misteriosos. Será que eram raios catódicos saindo na contramão? Aí a gente fizeram um teste. O cátodo mudaram a forma dele. Como é que ficou a forma do cátodo? Como sendo um disco e esse disco tendo buracos. Aí o que foi observado? Os raios que estavam indo pelos outros lados, eles estavam vindo por dentro dos buracos. Significava que eles não estavam saindo do cátodo, e sim da direção oposta. Certo? Então, de onde é que estavam vindo esses raios, professor? Quando os raios catódicos eram disparados, aqui dentro a ampola era preenchida por gás. Então, na hora que o raio catódico colidia com o gás, ele arrancava os elétrons do gás, tornando eles positivos. Uma vez que eles ficam positivos, eles são atraídos pelo ânodo, que é o polo negativo. Por isso que eles vão para o outro lado. Se eles estiverem na direção do buraco, eles vão passar direto, colidindo com o final do tubo. Certo? Os valores de carga e de peso para os raios canais, eles foram determinados. O valor de carga seria o mesmo do elétron, só que com sinal oposto. No entanto, os valores de massa eles seriam diferentes e depende do tipo de gás que está lá dentro. O gás mais leve, que é o hidrogênio, ele conseguiu, foi atribuído a ele que ele teria a carga fundamental positiva, certo? Ou seja, o hidrogênio sem o elétron, ele teria a menor partícula positiva, que foi chamada de próton, que seria 1836 vezes mais pesada que o elétron. Então, em resumo, o modelo de Thomson descobriu o quê? As partículas subatômicas, próton e elétron. Descobriu o valor da carga de cada uma, que é de mesmo valor, mas de sinais opostos. O próton positivo e o elétron negativo. O experimento de Millikan descobriu a carga do elétron e o experimento dos raios canais
ele consegue determinar que o valor da massa do próton é maior do que o do elétron. Devido a isso, é necessário criar um novo modelo atômico, porque o modelo de Dalton você tem uma esfera que não pode se dividir. E o Thomson ele acaba provando que toda matéria tem partículas positivas e partículas negativas. Como o próton era mais pesado, ele imaginou que a maior parte da matéria seria positiva, como se fosse o corpo de um pudim, certo? Incrustado de pequenas partículas negativas. Como tinha uma sobremesa na terra dele, que era conhecido como o pudim de passas, ele imaginou que a parte positiva seria o corpo do pudim e a parte negativa seriam as passas que estariam incrustadas dentro do corpo do pudim. Então, no modelo do pudim de passas, ele incluiu a presença das duas partículas carregadas, cuja partícula positiva ocuparia maior espaço devido a ser mais pesada. E essas partículas foram o elétron e o próton. Então, esse aqui é o resumo do modelo do pudim de passas. Além de ajudar a investigar essa natureza elétrica da matéria, as experiências com ampola elas deram origem a novas tecnologias para a gente. Por exemplo, se você utilizasse um gás de um elemento mais pesado, você conseguiria fazer luz que podia iluminar uma grande área com um grande alcance do ambiente, que é a lâmpada fluorescente. No caso da lâmpada branca, o gás que está aqui dentro é o mercúrio, certo? Além disso, foi descoberto o quê? Foi descoberto acidentalmente, durante o experimento com as ampolas, os raios-x que a gente utiliza para exames para analisar órgãos internos da gente. Além disso, o fato daquele raio poder mudar a sua direção na presença de um campo elétrico e um campo magnético, se você conseguir manipular esses dois campos, o raio poderia formar uma imagem na tela do bulbo. E foi aí que foi criada a televisão, certo? Tanto que essas TVs de caixa, hoje em dia, elas, se você ainda conseguir encontrar alguma para vender, no catálogo elas vão ser representadas como CRT. Professor, por que é chamado de CRT? Tubos de raios catódicos. Além disso, o modelo das ampolas, certo? O experimento das ampolas, ele funciona como se fosse um pequeno acelerador de partículas. Ele serviu de inspiração para os aceleradores de partículas modernos. Tem uns que são tão grandes que eles conseguem ficar debaixo de vários países, certo? Como é o caso do Grande Colisor de Ramos. Então, isso aqui são as principais contribuições do experimento das ampolas e o modelo de J.J. Thomson.